Boa noite, gente. Aí, ó. A melancia, melancia nanica, nós vamos partir ela agora. Baixa mais câmera. Ele botou lá também. Aí foi R$ 25, eu paguei O 10 pra meninozinho ele. aqui tá alegre. Não pode mostrar ele que ele tá pelado. Olha, ela partiu hoje. Olha, ela partindo, gente, sozinha. Pior que até que ele Aí, juntar ó. o dinheiro no Pix, Só não de pagar. madura que ela tá, ó. Vocês estão vendo, ó. Viu? É que eu não quero nota porque eu tô esperando pra pagar uma conta ali. Ela O cartão fez da um agência A. nós pegou É emprestado. muito dinheiro. Nós Aí, pegamos ó. o cartão da agência. Ó lá. Mais difícil ele querer nota. Olha, Todo melancia mundo gosta de nanica. Danica, Uma tá boa. Vamos partir, pois é. Meu Deus, ela tá tão madura. Ó. Deixa eu ver se tá boa. Muito boa. Já lembra?